quando tirei férias para casar, voltei e encontrei um aviso prévio em cima da minha mesa. Falei, caraca, e agora? O que eu faço? Eu já, desde a época, às vezes ia para a China com ele, a gente fazia essas viagens, que lá o modal elétrico, né, os veículos leves, elétricos, eles dominam as ruas. Então você vê uma enxurrada de gente andando pela rua com as motinhas elétricas, com as bikes elétricas. O marketing, muita gente acha que o marketing é só na parte da divulgação final, né? Tenho aqui o meu produto, agora o marketing. Transmitir os valores da sua marca e aquilo que você quer entregar também pro seu produto, né? Se você não garantiu ainda a sua bike, Tá na hora, venha né? em breve em todo o Brasil. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente está aqui em Niterói para gravar mais um episódio da nossa série Empreendedores Raízes. Essa série onde a gente mostra os bastidores de grandes marcas, conhece os fundadores e ainda mostra como eles fazem o marketing na prática. Então acompanha aí que esse episódio vai estar surreal. Sejam muito bem-vindos à Bike. É hoje que você leva a sua? Hoje grava a mim. Gente, estou aqui com Vitor Bom. Ele é o fundador aqui da Bike e, cara, primeiramente, obrigado por estar recebendo a gente aqui. Eu sou um amigo pessoal, né? Tenho muito orgulho de dizer que antes de ser um cliente, né? A Bike ser um cliente, a Vitor é um amigo, é um irmão e, pô, tenho um carinho muito grande pela sua família e é muito maneiro que a gente, de alguma forma, tá construindo empresas juntos, né? E que os dois ajudando um ao outro a crescer. E, cara, vamos conhecer um pouco da Bike, né? Acho que a primeira pergunta que não quer calar é o que é a Bike e como você pode sintetizar a marca. Cara, o primeiro ponto é negócios fazem amizades, amizades geram negócios também, então acredito muito nisso. A Bike é uma empresa familiar, é uma empresa que começou através do meu pai, na verdade, com uma importadora. A gente prestava serviços de importação, né? Eu já, desde a época, às vezes ia para a China com ele, a gente fazia essas viagens, hoje os maiores parceiros comerciais, né, no nosso país, e lá a gente percebia já um avanço, uma realidade, né? Que lá o modal elétrico, né, os veículos leves, elétricos, eles dominam as ruas, então você vê uma enxurrada de gente andando pela rua com as motinhas elétricas, com as bikes elétricas. E a gente sabia que, assim como lá, essa realidade ia chegar aqui porque a gente percebia um problema que cada vez se agravava, que era o trânsito das nossas cidades, né? Então, com certeza essa realidade ia chegar aqui. Então, na época, a gente já começou Principalmente aqui em Niterói, né? Principalmente em Niterói. O trânsito tá no nojo. E é uma cidade perfeita para isso, né? São muitas distâncias, então o veículo elétrico ele se adapta muito bem a essa realidade. Então a gente já pensou em trazer esses produtos para cá, na época ainda a gente não tinha know-how de varejo, que é totalmente diferente, nossa estrutura era mínima, a gente tinha, sei lá, 20 pessoas no time. A gente decidiu investir dentro do segmento, acreditando que ele ia escalar. No começo ainda era tudo muito incerto, não se falava ainda, isso foi 2019, ainda estava muito no início, mas a gente já acreditava, né, nesse mercado, já sabia que ele ia crescer aqui na nossa cidade, no nosso país. E está crescendo muito, né, cara? E está crescendo muito. Hoje tem mais bike, não vou dizer que tem mais que o carro, né, mas assim, cara... Todo mundo que eu conheço, principalmente aqui de Caraí, que é uma região aqui de Niterói que realmente a densidade populacional é muito alta, as ruas de fato não proporcionam um fluxo de trânsito suficiente que dá vazão e realmente uma cidade que é segura para bike elétrica também, enfim. Nesse quadro, né, a gente sempre tem um propósito de apresentar muito do fundador também, tipo assim, cara, mostrar realmente a realidade por trás, para inspirar as pessoas a empreender, para mostrar que, cara, ao mesmo tempo que não é um bicho de 7 cabeças que é só pegar e botar a mão na massa, também tem as suas complexidades muito grandes. Sim, não é um bicho de 7 cabeças, mas, cara, que é tenso, é risco, é de recurso, é dinheiro, né, que a gente investe ali. Não é um bicho de 7 cabeças, é um bicho de 8 cabeças. É um bicho de 8 cabeças, de 10 cabeças. Não, mas, cara, então, eu sou formado em Direito. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Ajuda. Ajuda. Não vou falar que não ajuda, todo negócio. Mas realmente, é engraçado que dentro do segmento, nossos outros dois conconcorrentes, os fundadores também são advogados, né? Eu não sei se existe alguma coincidência. Empreender, advogado. Mas eu nunca tinha passado pela minha cabeça, apesar do meu pai sempre ter empreendido,
eu fui para uma... Ele sempre me incentivou a estudar e ir para uma linha mais acadêmica. Cara, assim, era uma rotina maçante. Eu gostava do que eu fazia, gostava da área de tributário. Até hoje eu aplico muito do que eu aprendi, né? Me desenvolvi ali como advogado nessa área. Planejamento, tributário, enfim. É muito importante, inclusive, para esse segmento ter uma carga tributária altíssima. Mas eu não me sentia totalmente realizado, assim. Eu percebi que onde eu estava, né? Eu trabalhava no escritório de um terceiro, não advogava autonomamente, e eu percebi que eu queria ter algo próprio. Eu tinha essa ambição, tinha essa fome, mas percebi que a caminhada seria muito diferente se eu fosse seguir esse caminho mais tradicional. E aí eu estava prestes a casar, não era o melhor momento para fazer uma mudança brusca, mas eu conversei com meu pai, na época até eu ia para Santa Catarina, porque nosso negócio era lá, a gente tinha uma marca lá de mobilidade elétrica começando. Tudo, né, Deus foi levando a gente para cá e aí a gente comecei aqui sem saber nada, sem entender nada de nada. E também, como eu falei, a empresa não era uma empresa do varejo, então não tinha, por exemplo, marketing estruturado, não tinha o setor de pós-venda estruturado. Então tudo isso eu fui pegando que não estava pronto para fazer. Então comecei pelo marketing, inclusive, aí construí um time pequeno, interno ali, começar a desenvolver o e-commerce, começar a tentar fazer venda online, que é uma dificuldade dentro desse segmento, pela complexidade logística, enfim. E aí depois fui estruturando as outras áreas, a parte operacional, de serviço, manual, não tinha nada. E além da complexidade logística que você citou, tem também a questão de segurança, né? Da pessoa, de experiência, né? A pessoa ver, Sim. Testar. Com certeza. E ele vai fazer manutenção na loja que é próxima da casa dele, né? Acaba que o modelo de negócio, ele, por exigir uma estrutura física, tem um CAPEX maior, né? Tipo, que é uma custo operacional, né? De investimento inicial maior, mas que a longo prazo isso faz total sentido, né? Porque é um produto mais caro também. O Né? maior custo é o estoque, é o produto, assim. Claro, e a estrutura também mas assim, com certeza um container, para você investir um container, por exemplo, você tem que fazer um investimento considerável. E aí até com a bike, essa era uma dor também que a gente tinha antes de iniciar a marca, a gente tinha um tipo de produto que não era o de melhor qualidade, assim. Era um produto que atendia a demanda, mas que a gente não investia propriamente em qualidade ali no produto. E a gente começou a reformular isso daí, né? A gente percebia que o custo, as despesas operacionais para trazer um produto de baixa qualidade e de alta qualidade, ele era basicamente o mesmo, né? Então, isso fez a gente se atentar porque a gente percebia no cliente uma dor que era ter um produto com uma qualidade melhor, ele estava fazendo um investimento alto. Então foi quando a gente começou a fazer essa girada antes ainda de construir a marca, percebendo uma dor que a gente tinha dentro do segmento como um todo, né, na verdade. Agora, vamos conhecer a loja. Vamos lá. É uma loja recente, a gente inaugurou tem 6 meses aproximadamente. O conceito é que tenha de fácil acesso, assim, você consiga personalizar a sua bicicleta de acordo com o acessório, você consegue escolher, ver os tamanhos de cesta, tipo diferente de banco, cor diferente de banco, baú, capacete. Sobre os modelos, a gente tem 2 segmentos, tipos de produto, as bicicletas e os autopropelidos. As bicicletas, a gente escolheu 3 modelos distintos, né? A BD, essa que está aqui na frente, a ideia dela é focar em praticidade, ela é dobrável, versatilidade também. Então você consegue, é o que eu uso particularmente, consigo levar para qualquer lugar, dobro, coloco na mala, então ela dobra aqui no eixo, aqui no guidão. Então o foco dela foi atender essa demanda assim, de versatilidade, ela foi pensada ali, a gente também desenvolveu cada modelo pensando numa geração, né? Então esse modelo aqui especificamente foi pensando na geração Y, que meio nômade, trabalha em home office, a hora tá aqui, a hora não tá, então a gente queria priorizar isso. Isso para nossa cidade especificamente, que é Niterói, é surreal, porque a gente tem esse trabalho aqui das barcas. Também. E só pode atravessar nas barcas dobrável. Com um bike dobrável. A gente pensou também muito no modelo pensando na realidade do brasileiro e das nossas cidades, né? Então com uma suspensão mais confortável, tudo isso, um freio hidráulico para trazer mais segurança, o tamanho do aro ele é um pouco menor também para facilitar essa questão da dobra, o pedal também ele dobra, então tudo isso pensando na facilidade, uma bateria embutida para também ficar com uma estética. Algo que também a gente priorizou muito foi isso, a gente se considera uma marca design friendly em todas as nossas...
canto da loja a gente pensa nisso, num conceito mais bruto, assim, né? Meio inacabado, pensando nisso, as cores, tudo isso foi um trabalho que a gente desenvolveu pensando em trazer esse conceito, porque o que o mercado oferecia era algo muito feio, era um produto de prateleira, o produto estava pronto lá, era importado e vendido, não era desenvolvido. É isso que era legal, esse processo de desenvolvimento que a gente já conversava ali, eu achei muito legal, porque assim, realmente tem lá você vai na China, tem lá os produtos lá, prontos. Sim. Só que eles, como eles já tinham um relacionamento muito bom com as fábricas, etc., eles meio que montaram literalmente, então esse design aqui, a forma que é feito é da bike, assim, né? Cara, e foi difícil achar um fabricante que topasse, porque qualquer volume ainda para o mercado brasileiro é muito pouco, né? Mas eles acreditam bastante, né, aqui. Pra você ter uma noção, essa bicicleta aqui é a BX, é o nosso modelo mais essa top, aqui, né? ó. Essa aqui, ó. Essa no aí coração. é a que mais se buscam, né? E esse Ela banco esgotou, aqui, né, no lançamento, né? Esgotou no lançamento e agora já está esgotando já a segunda leva. A gente desenhou esse banco, né? Não é um banco comum, a ideia é pegar o banco do autopropelido, que é mais confortável, e trazer para a bicicleta uma suspensão dupla traseira. Ela é bem pensada na geração X, né? Preza por mais conforto, quer investir em conforto, então Às vezes para carregar também filho. tem uma autonomia maior, você consegue botar uma cadeirinha tanto na frente quanto atrás. Todas elas foram pensadas também para receber acessórios sem nenhum tipo de adaptação, né? A cadeirinha, ninguém quer fazer adaptação para botar o filho, então pensando em segurança, as baterias têm uma Smart BMS que garantem uma segurança maior. Então, isso tudo foi investimento em produto que, se o empreendedor ficar fazendo conta, talvez não faça sentido. Eu vou gastar mais, só que você está gastando em algo que vale a pena, é qualidade. Então, é um foco que a gente tinha dentro de um segmento que não oferecia isso. Então, a gente poderia tentar trabalhar com preços menores, porque é uma marca nova, mas a gente quis manter ali uma qualidade dentro do produto e isso não afetou volume. Hoje a gente já tinha uma marca dentro do segmento, mas hoje a bike com, 6 meses de vida já divide em quantidade de vendas com essa outra marca. Então, você vê que vale a pena investir em algo que você acredita, em algo que soluciona uma dor de mercado. Então, tipo assim, quando a gente tem esse pensamento de servir profundamente ali o cliente, com todos os detalhes, os mínimos detalhes, assim, você vai ter cliente, ele vai se sentir valorizado e tem público, né, cara? Tem público para isso. É mesmo que as pessoas, às vezes, por exemplo, o iPhone, sem dúvida nenhuma, foi o mais caro desde quando nasceu, ele já era bem mais caro que os outros e ainda continua sendo mais caro, só que mesmo assim é o mais buscado, porque as pessoas realmente veem que faz diferença no dia a dia, né? A BC já é uma bicicleta pensada na geração X, ela tem uma estética, ponto também bem legal, na verdade, em comum com todos os modelos, é que a gente escolheu peças idênticas, o painel é igual, o farol é igual, a luz de freio. Isso tem a ver com 2 pontos. Primeiro tem a ver com identidade visual. Era bater o olho e perceber que as cores e, enfim, tudo isso transmite a identidade da marca. E o segundo é facilitar na questão de peças de reposição. Até uma questão do mercado, estava até conversando com um cliente ali, se você vai numa loja e vê que tem um portfólio, 30 modelos dentro da loja, pergunta como é que está o catálogo de peças de reposição, porque dificilmente ela vai ter peças para atender todos esses modelos. Ela descontinua modelos que têm menos saída, têm menos giro. Então aqui a gente queria apostar em 3 tipos de modelos diferentes que atendessem públicos e demandas diferentes e que tivessem giros muito parecidos. É claro que a BX ela tem uma performance boa de venda, mas a BD, a BC, ela não fica quem, porque ela atende um tipo de demanda específica. Essa bicicleta ela tem uma ergonomia muito boa, ela parece mais uma bike convencional, então tem muita gente que prefere. Então a gente não quis apostar assim, muitos modelos, um nicho muito grande. Isso até é uma teoria econômica, que se chama paradoxo da escolha. É uma teoria econômica, só que se aplica perfeitamente no marketing, que foi a estratégia do McDonald's, inclusive. No início, o McDonald's tinha somente alguns sabores, somente algumas combinações de lanche, de hambúrguer, exatamente por isso, para a pessoa chegar e escolher rápido. Quando eu tenho um catálogo muito grande, eu demoro a tomar decisão, eu fico em dúvida entre uma e outra, e acaba que isso vai procrastinando e às vezes a pessoa fica confusa e sai, e às vezes vai para um outro concorrente. Então, você ter 3 produtos eu vejo que é uma vantagem, por conta do paradoxo da escolha. Cara, são esses 3 produtos. O que você quer? Potência, versatilidade ou design, algo mais friendly. Então, assim, todos é muito claro a proposta. E, além disso, eu achei maneiro que o marketing, muita gente acha que o marketing é só na parte da divulgação final, né? Tenho aqui o meu produto, agora o marketing. Cara, todos os detalhes foram pensados aonde está também, a aplicação da logo. Tipo a aplicação da logo do lado, na frente. Tem um site aqui atrás do banco. Atrás do banco. E aqui também, né? Ali atrás também aplicação tem. Aqui no painel também, né?
aqui no cartãozinho para ligar, então a gente personalizou, precisava de um volume maior para personalizar, a gente deu um jeito lá, botou aviso, altas doses de autonomia envolvidas, tem a ver com o tom da marca, aí quando você liga aqui aparece a logo também, painel mais personalizado, bonito, então tudo isso a gente quis investir porque sabia que ao longo prazo traía. Já, de cara, você já tem uma percepção que é algo diferente. É um longo que é curto, né, cara? Essa parte é o longo prazo que é curto prazo, porque já tá fazendo diferença. Eu obviamente, quando eu tô na rua, eu fico olhando muito, percebendo os produtos, né, as marcas. Mas, com certeza, quando eu bato o olho, assim, eu consigo identificar a bike. Muito por conta da característica que a gente escolheu, né? As peças muito semelhantes, o desenho diferenciado do que se entrega no mercado. Aí, o capacete também foi algo que a gente investiu. O capacete esgotou e tá difícil, assim. Já tem uma lista de espera grande. A gente quis fazer algo bem mais diferente do que tem também, né, no mercado, personalizado. E a gente ainda está desenvolvendo ali para uma próxima leva futura ser ainda mais bonito, assim, uma caixa mais bonita. Então, é isso, você falou, né? Você consegue transmitir os valores da sua marca e aquilo que você quer entregar também com o seu produto, né? Algo que a gente focou bastante. E a gente daqui a pouco, depois de um rolezinho de bike aqui no quarteirão, a gente vai conhecer Bike Stage, os bastidores da operação, um pouquinho lá do nosso centro de distribuição, do nosso time, enfim. Cara, é muito legal a estrutura lá, eu já fui lá, é louco, porque é torres e torres e torres de bike. Então, se você não garantiu ainda a sua bike, tá na hora, venha em breve em todo o Brasil. Me explica aí como é que faz aí agora. Ó, se liga aí, chats, meu amor, vou chegar com isso aqui em casa um dia pra você. Então, a ideia é não precisar de chaves, tem a ver também com o conceito, né, de economizar tempo, praticidade. Você só pressiona aqui e aproxima o cartãozinho NFC, já ligou, né? Agora ela já pode andar, você consegue ver a porcentagem de bateria, velocidade, distância percorrida. E é só acelerar agora. Pô, fala aí. Tô abelhão ou não tô? Tô abelha ou não tô? Fala aí. Pô, tá maluco, pô. Isso aqui é o próximo Vingador. Não, chegamos aqui no CD, vou mostrar um pouquinho aqui em São Cristóvão. A gente escolheu São Cristóvão por ser um local central, a gente está a 30, 40 minutos de distância dos principais pontos das nossas lojas. A gente tem loja lá em Niterói da Bike, tem outras lojas aqui no Rio também, na Zona Sul, Barra. Então, aqui é um pouquinho do nosso estoque, né? A gente armazena aqui os nossos produtos. É bike, hein? É bike, hein? Peça de reposição aqui, spare parts, né? Como é que funciona aqui a dinâmica? Ali dentro tem um administrativo, né? A gente recebe pedido de venda, faz a separação, aí vem aqui a sua bike bonitinha, né? Você vê a BD, olha o tamanho da caixa. Vem assim, mano. Caraca. Vem meio que semi-montada, né? Vem desmontado, vem sem o eixo, a roda da frente, a BD vem dobrada aqui dentro da caixa, facilita também a questão de logística, né? Aí aqui tem um modelo de cada, a gente faz a separação aqui, depois vai para nossa oficina para montagem. Depois que monta, o Jefferson aqui faz a parte de controle de qualidade, tem um checklist completo, né, que a gente faz. Grande, né? E aí, tranquilo? Então a gente faz aqui, tem o controle de qualidade. Depois de feita a qualidade, vai para lá aguardando a expedição. A gente tem uma frota própria que faz a distribuição. Tem cliente que prefere receber a bike em casa, tem cliente que prefere retirar em loja. E daqui a gente faz a distribuição, por isso que a gente escolheu São Cristóvão, que é um local bem central. Aí aqui é a nossa oficina de montagem. Além daqui, a gente tem oficina em cada uma das lojas também para manutenção, né? Aí aqui tem todo um processo padrão de montagem. A bicicleta vem assim, né, semi-montada, a gente desembala, faz aqui, deixa ela bonitinha aqui pronta para sair. E aqui do lado a gente tem uma sala de baterias também. Que é o coração da bicicleta, né, no final do dia. Aqui é a parte... Aí esse cara aqui é o gênio. Estamos gravando aí rapidinho também. Então aqui ele consegue fazer leitura de cada célula, entender o funcionamento das baterias. Esses equipamentos aqui fazem a leitura de, por exemplo, autonomia das baterias, como que está a vida útil de cada célula. Precisar fazer alguma revitalização de bateria, a gente faz aqui também. Agora aqui, ó.
quais são os cuidados que as pessoas devem ter com a bateria que elas não sabem? Quando for carregar, não deixar local que tem a exposição a calor, lugar arejado, lugar que manter alguma ação caso aconteça alguma coisa, para poder fazer alguma ação, né? Depende de baterias que são seladas. Tem gente que deixa no tempo, não é recomendável estar no tempo. Sol, chuva direto, ou molhar a bateria, a bateria não pode ser molhada. Ela é resistente à água, mas ela Então nada de mergulhar com a bicicleta. Nada de mergulhar. Não é ruim. Não é jet ski. Não é jet ski, não é jet ski. E carregamento, nunca deixar. Se você usar ela, descarregar ela toda, isso é bom sempre deixar ela carregada. Quando for. Períodos longos sem carga. Períodos longos sem carga pode danificar as células. Aí não tem como retornar. Tem casos que não tem como voltar a carga, danifica a célula. Bravo, valeu. Então a gente resolve investir assim, nessa estrutura. Como eu falei, as baterias têm essa Smart BMS que permite uma leitura maior. Nem toda marca oferece essa tecnologia, justamente para chegar aqui e falar, cara, a gente consegue precisar qual foi a razão do uso da bateria, qual é a célula que está com problema, trocar essa célula específica. Aí o que eu acho legal é que junto com esse CD aqui também é a parte de escritório deles. Isso. Que a gente vai conhecer ali agora. Parte do pessoal deve estar na hora do almoço, mas aqui é a parte de atendimentos e logística. Então o Alan cuida da parte de frota. Ali dentro tá fazendo os atendimentos, a gente vê quais são as demandas de ordem de serviço para coleta, entrega. Então tem toda a parte de atendimento aqui, central de atendimento. É um atendimento, como eu falei, mais técnico. Você tem que entender a necessidade do cliente, analisar. Qual a área que mais dá mais problema? Assim, a gente chama de CAT, que é o Central de Atendimento Técnico. Cara, pessoas é a área mais difícil, né? Mais sensível. E aqui você está lidando com a pessoa, nem sempre. É como um atendimento que não é pessoal, você entender a demanda dela, entender como atender e aí levar isso para o restante da equipe. Então, evitar atrasos. É um produto que é de uso diário. Então, se você ficar sem 1, 2, 3 dias sem a bike, faz falta na rotina, no dia a dia. O cliente está com pressa, está querendo uma solução, às vezes para uma manutenção de algum problema que deu. Tem a dinâmica das oficinas, os clientes levam as bikes até a oficina, mas às vezes o cliente mora mais distante ou ele demanda ali um serviço, um atendimento, uma análise mais técnica de bateria, e aí a gente faz esse serviço aqui tanto de logística de frota quanto de atendimento. A Cíntia faz a parte de sucesso do cliente. Sucesso do cliente. Então, a gente faz um onboarding do cliente assim que ele compra, tira as dúvidas principais, faz a montagem, informar ele que está sendo enviado. Para o produto chegar aqui tem a parte de importação, a Elisa faz o container chegar aqui, aí aqui é a nossa parte de RH e jurídico também, financeiro, que tá o problema. Aí uma salinha de reunião. Quero caixa. E aqui é a nossa sala. Bossa aí. Olha o cara aí. Olha esse casquinha aqui do YouTube. Grande, se apresenta aí. Tudo bom? Prazer. Quem tu és? Sou Lenilson, tô aqui na luta do dia a dia, desbravando esse universo do empreendedorismo. Estava conversando lá. Começando agora, 25 anos aí, né? Como o áudio do Matheus diz, lá na despedida de solteiro, você já foi muita coisa, né? Já foi muita coisa. Resume aí essa história em 1 minuto, assim. Impossível. Pode ser mais de 1 minuto, não tem problema. Mas, cara, eu acho muito maneiro essa história, pô, Lenilson como eu disse. Rapaz, olha, comecei como publicitário, tive uma agência de propaganda. Parecido aí. Você terminou assim, parabéns, eu terminou assim, parabéns, Jesus. Vai dar certo. Quando tirei férias para casar, voltei e encontrei um aviso prévio em cima da minha mesa. Falei, caraca, e agora? O que eu faço? Porque retorno de lua de mel, hein? E aí comecei falei, vou ter que fazer o que eu sei fazer. E aí fui nos clientes, falei, tô começando a minha agência, fui lá, fiz meu cadastro no Jornal Globo, Jornal Dia, que eram anúncios veiculados em jornais. E aí fui contratando pessoal, não tinha computador para renderizar um anúncio lá, levava às vezes um dia inteiro. Você só tinha que salvar no disquete de papel ainda. O pessoal da Rias aí, ver como é que era. Não, quando apareceu o pendrive, foi assim uma revolução. Não tinha drive, né? Olha que loucura, a gente acabou de lançar uma plataforma em que a gente faz 1000 vídeos em 1 minuto. Não, então eu montei um estúdio para fazer vídeo, cara. Era assim revolucionário o que a gente tinha. É até engraçado como que mudou, né? Lá no prédio na Rias.
tem a editora de livros, né? Que um andar inteiro e tudo isso era mudou. tecnologia. E aí foi assim que a gente foi fazendo e tal, e fazia os anúncios de jornal, revista, tudo em Corel Draw, Corel 5, e esses eram Tem gente que programas nem sabe o que é isso. né? Em 2004 foi quando eu comecei no comércio exterior. Então, hoje, já no comércio exterior, já são 22 anos, né? Pegou 22 anos de atuação, e também foi um existe momento de transição, da abertura de mercado. Muitas coisas começaram a ser importadas nessa época que eu comecei, o crescimento da importação, da exportação. É o que a gente trabalha até hoje na área de comércio exterior. E depois disso, nós iniciamos algumas operações próprias, com bolsas, malas, mochilas e bike. Então, hoje, nós estamos aqui dando continuidade. É uma continuidade, não é algo, começamos a fazer isso agora, não. É algo que a gente já vinha, de certa forma, dentro do segmento, atuando com importação, com comércio exterior, aproveitamos o know-how, relacionamento com fornecedores, com indústrias fora do Brasil. Estamos aí agora tendo essa missão de fazer um trabalho de expansão, de crescimento e fazer a marca Bike se tornar aí uma referência no mercado de mobilidade, de micromobilidade, de forma sustentável, trazendo um produto de qualidade, não simplesmente um copia e cola do que tem hoje no mercado, mas sendo referência. É isso aí. Sejam bem-vindos. Boa. Bike. Eu tenho uma máxima que a gente sempre fala até lá na empresa, que eu acredito profundamente que o marketing ele é o mesmo ontem, hoje e até Jesus voltar. Porque às vezes as pessoas focam muito no como fazer, que de fato mudou. O como fazer você falou. O meio muda, né? O meio muda. Mas as estratégias, a essência não muda. Então, às vezes, alguns empreendedores falam, caraca, eu não sei fazer marketing porque agora esse negócio de tráfego pago, de lead, e aí vai se complicando. Mas assim, eu acho que que lição, que é até uma dica assim, que você pode dar, porque você está anos fazendo, empreendendo, botando a cara em diversos segmentos. Que dicas de marketing assim, você daria para empresários que estão assistindo esse vídeo? Que, cara, para passar também as próximas gerações, que já está mudando muito. Tipo, a gente tem 5 anos de empresa e já mudou pra caraca. Então, assim, que dica você teria assim, para dar para essas pessoas? Bem, o marketing ele é algo essencial. Se você não adianta você ter um estoque, você está com ele guardado aqui se as pessoas não souberem o que você tem para vender. Não adianta. Então você tem que ter... Agora, o contrário é possível. Você pode não ter o estoque e sair anunciando e vender, como muitas vezes, por algumas questões de dificuldades logísticas, operacionais, circunstanciais, a gente conseguiu vender sem ter produto e depois a gente conseguiu entregar. Né? Então... você precisa anunciar que você tem, você precisa se fazer conhecer, você precisa estar onde o público está. Então, quais estratégias? São anúncios, hoje são as redes sociais, é um canal extremamente viável, você precisa traçar as estratégias, ou de forma também presencial, que é uma forma de você expor e fazer o cliente ter o desejo de consumo ali. Talvez aquela compra, a gente fala que compra de impulso ou pelo fato de experiência. Hoje, o que a gente tem tentado e a gente tem esse desejo é de fazer que os nossos pontos de venda sejam principalmente um local que o cliente tenha experiência. Que ele entre, ele se sinta confortável, que ele se sinta seguro em fazer aquela opção de compra conosco pela experiência, que ele saiba que ele está levando um produto que foi desenvolvido para ele, um produto que tem qualidade, um produto que tem pós-venda, porque esse é o diferencial. Hoje nós temos um cara que importa o produto X, ele vende na porta da garagem dele, nada contra essas iniciativas básicas, mas ele vende na porta dele, ele não tem custo de pessoal, ele não tem custo de ocupação, ele não tem custos como a gente tem aqui de toda a engrenagem, de uma pós-venda, custos logísticos, de ter uma frota de carros, de ter motoristas, de ter horas extras, de ter todas essas coisas. Então, eu não consigo, se eu estiver vendendo exatamente o mesmo produto, o mesmo serviço, a mesma experiência,
eu não vou conseguir nunca competir com esse cara. Quais são os planos de expansão aí para Bike? Estão com 2 lojas, né? Sim. E como é que tá com o plano de expansão aí? Então, a gente tem a pretensão de transicionar outras lojas, pontos comerciais que a gente tinha em outra marca. Então, até o final do ano a gente chegaria ao total de 6 lojas, mas dentro aí de um espaço de até 2030, nosso planejamento é chegar a 50 lojas aí pelo Brasil. Boa. Principal foco Rio de Janeiro e São Paulo, mas nesse primeiro momento é um dia de cada vez, né? Depende ali de toda essa engrenagem que a gente falou rodar, mas a gente acredita nesse projeto. Já iniciamos a nossa fábrica em Manaus, né? Todo projeto de aprovação, então é o que vai permitir ter volume, são acho que 20 mil unidades ano, né? Capacidade de produção. Então é um passo que a gente também quer dar. Para isso vocês precisam comprar bike. Compra bike, irmão. Hashtag compra bike. Exatamente. Mas é isso aí, gente. Brigadão aí, de verdade. Valeu. Admiração total por vocês, tanto pessoal quanto profissional. Incrível que vocês estão construindo e obrigado aí pelo espaço de estar mostrando um pouco da história de vocês. Nosso objetivo aqui realmente é educar, incentivar e mostrar os bastidores de grandes marcas que a gente admira, que são clientes que estão próximos e, enfim, mostrar pra galera como é a realidade dos bastidores, né? Que não é fácil, a gente falou de vários desafios antes, mostramos lá a operação, mas que, cara, essa trajetória é uma trajetória que vale a pena. Pô, no final do dia você vê as pessoas se engajando, você vê cliente, cara, usando o seu produto, chega a dar um ânimo, assim, você né? Vê na rua, você vê na rua, cara, é muito legal. Então, parabéns mais uma vez. E esse foi mais um episódio de Empreendedores Raízes aqui no nosso canal. Então acompanha aí, te vejo no próximo vídeo. Valeu, valeu e valeu. Valeu.